Olá, meus amigos. No estudo de hoje, do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 86, onde Emmanuel então intitula como sendo intentar e agir. E o trecho que ele traz de reflexão, nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. E fazei veredas direto para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. A importância aí de criar os caminhos retos, né? Paulo trazendo essa advertência na carta aos Hebreus, e Emmanuel começa então: o homem bem intencionado refletirá intensamente melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Então, aquele homem bem intencionado, aquele homem com vontade de iniciar os trabalhos, de continuar clareando os caminhos no caminho do bem ali, na seara do Cristo, com toda certeza ele vai estar ali com sua boa vontade, vai escolhendo os melhores caminhos. É uma escolha própria, caminhar por caminhos melhores, escolhendo os nossos caminhos, escolhendo as nossas atitudes, escolhendo aqueles que nos envolvem. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue às esferas das realidades imediatas na ação reta. Mas, como ele coloca, convenhamos, né? Há de convir que se nós tivermos boas intenções, mas sem boas ações, nós não vamos trazer nada de bom, nada de positivo. É preciso ter essa junção entre a ação. A ação precisa ser imediata. Eu tenho uma boa ação, eu tenho uma vontade boa e eu preciso então agir agora, imediato. Não é pensar no bem sem agir, é preciso pensar e agir. São as ações imediatas, as realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. E aqui, como se faz importante pensarmos no bem? Muitas vezes nos pegamos ali pensando, refletindo, criando, estruturando projetos, ações no bem, mas na hora de executar, na hora de fazer, na hora de juntar com o plano espiritual na ação que vai nos iluminar, vai trazer luz ao nosso caminho, nós paramos. Nós só projetamos, só imaginamos, e na hora de agir a gente não age. A providência divina cerca as estradas das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhe a construção de veredas diretas a que Paulo de Tarso se reporta. Então, Deus vai propiciando a cada um ali, diante do esforço, diante do caminho, os caminhos diretos de acontecer, as veredas diretas, como Paulo vai nos dizer. É importante criar esses caminhos diretos, mesmo que seja para ajudar os outros, e que esses caminhos cheguem até nós, que nós possamos ser a principal ação na construção desse caminho. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, ou seja, o alto ajuda, o alto dá as ferramentas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O discípulo, né, a ajuda do discípulo é indispensável. O alto não consegue fazer nada se nós não permitirmos. É a nossa vontade, a nossa ação que vai conseguir fazer o alto chegar até nós, fazer acender a luz, não é? Porquanto, em torno de seus caminhos, seguem os que manquejam. Então, se nós olharmos ao nosso redor, olharmos a nós mesmos, quantas vezes nós manquejamos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós vamos ali meio aos trancos e barrancos e nem sempre nos entregamos na ação. E às vezes nós até queremos, mas quando olhamos para o lado, aqueles que estão manquejando, aqueles que estão vacilando no trabalho do Cristo, vai nos consumir e nos tira o caminho. O caminho que era reto, quando nós olhamos para o lado, nós perdemos o caminho reto. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios
que se desajustem à mentalidade inferior. Então, a todo momento, aqueles que possuem dificuldade de compreender, de entender a luz do Cristo, que não são fiéis trabalhadores, fiéis discípulos, a todo momento ficam atentando então os discípulos fiéis para sair da estrada reta. E se nós não estivermos no caminho firme ali, convictos, com a vontade firme, com a vontade de fazer, compreendendo a lição do Mestre, o eixo de ensino do Mestre, nós desviamos então. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhe aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhe também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos desígnios divinos. E aqui é importante que ele coloca que se nós construirmos o nosso caminho reto ao alto, se nós trabalharmos, não só mentalizarmos, projetarmos, mas executarmos, mesmo que a gente seja assediado, seja assaltado, como ele coloca ali, que chegue até nós outras estradas, as portas largas, os caminhos largos, os caminhos da felicidade momentânea, transitória, se nós estivermos ali no nosso caminho reto, nós vamos conseguir continuar nesse caminho, o caminho do bem, mesmo que algumas interferências tentem nos tirar do caminho. E muito mais do que isso, nós seremos base para que esses caminhos tortos, essas outras estradas, possam se encontrar a nós. E talvez nesse encontro, a estrada que antes era curva, cheia de buraco, né, pode se tornar ali um caminho estreito, um caminho reto também. Então que sejamos a base dessa transformação, que possamos ser o espelho, que possamos ser o exemplo, mesmo sendo assediado diariamente a desviarmos do caminho. Aplica sempre as tuas boas intenções no palco das realidades práticas, para que a tua boa obra se ilumine de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Então, possamos colocar as nossas boas intenções, possamos colocar o nosso coração, o nosso sentimento, nosso entendimento na prática do bem. Mas isso para que nós possamos nos iluminar, começar dentro de nós a acender essa luz, fazer com que o reino de Deus, de fato, possa começar a nascer no nosso interior. Que não cruzemos o nosso braço, possamos trabalhar para isso, não apenas intelectualmente, mas também físico, possamos construir as obras. Devagarzinho, dentro desse caminhar, nesse processo, vamos acendendo as nossas luzes e essas luzes vão mostrando o verdadeiro reino de Deus que há dentro de nós. E quando nós percebemos, então, não estaremos apenas nos transformando, apenas nos iluminando, estaremos iluminando também aqueles que ainda vacilam, aqueles que ainda duvidam, aqueles que ainda não colocaram o seu ponto de vista na vida futura, que ainda continuam vivendo, experimentando os desejos da vida atual, dessa vida transitória. Possamos então servir de base para a transformação, iluminando os nossos corações, iluminando o nosso íntimo, mas também de todos aqueles que necessitam. Muito obrigado.